Shalom, amados. Quando eu me sento aqui, eu começo a ver os cabelos todos apontando para um lado e para o outro. Então, a Bíblia nos diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Está lá em Provérbios 4, 23, também em Efésios 4, 23. Em Romanos 12, 2 diz para nós não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, mas para nós renovarmos a nossa mente, a fim de que conheçamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E também em Filipenses, na parte que o apóstolo Paulo fala para nós, e que tem como título na minha Bíblia, Conselhos. Aí no versículo 8, né? Ele diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Versículo 9: põe em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Por que eu abri falando desses versículos, né? Falando da mente, da mente, da mente. Sempre procurando falar da mente. Em bastante devocionais. Porque, amados, é na nossa mente que está o nosso controle. Esses dias eu vi um psiquiatra, né, cristão, falando dos pacientes que ele atendeu e da mulher que ele recebeu no consultório e que as pessoas familiares levaram ela lá porque ela estava em cima lá do, né, no terraço, e eles ficaram com medo que ela fosse pular lá de cima. E ele foi conversar com ela, né? E disse pra ela, olha, e ela não demonstrava nada de desequilíbrio, nada incoerente. E ele falou pra ela assim, olha, me disseram que a senhora estava lá em cima e tal, e ficaram achando que a senhora ia se suicidar. Ela, não. Aí ele disse pra ela, não, então são coisas assim, espirituais, né? A senhora pode falar comigo que eu entendo. Aí ela disse pra ele, não, eu tava esperando Jesus, porque ele vinha me buscar. Eu sou a noiva dele, né? Então, ele vai dar um novo marido pro meu esposo, para cuidar dos meus filhos, e eu vou ajudar a cuidar do reino dele. Amados, quem levou essa mulher a essas ideias? Quem nos leva a ideias completamente diversas daquela que a palavra de Deus nos diz, e nós acreditamos piamente que nós estamos vivendo a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, né? E eu ainda li aqui, ó, encher as nossas mentes, né, com tudo que merece elogios. E ele foi chegando à conclusão que ali, né, porque ele, no primeiro momento, né, ele tinha que fazer uma ressonância, eliminar, né, as possibilidades físicas, um tumor. Meu pai teve um tumor. E meu pai começou a fazer coisas absurdas. E falar coisas desconexas. E eu dizia, meu Deus, meu pai tá com Alzheimer. Porque as irmãs dele, né, tiveram Alzheimer. E eu fui pro médico, vamos fazer uma ressonância. Aí descobriu que ele tinha um tumor. E esse tumor tava comprimindo e tava fazendo a bagunça toda. Dele tá brincando comigo, a gente jogando baralho, de repente ele esparramava tudo, e depois virava pra mim e falava assim, ué, por que eu fiz isso? Eu falava, não esquenta não, também faço. Às vezes ele chegava próximo da pia, assim, com uma xícara na mão, e pá, jogava a pia. De madrugada ia pra dentro da geladeira, botava tudo pra fora, depois botava tudo pra dentro. Então, um tumor, uma coisa assim, leva também esse desequilíbrio. Eu não posso falar com tanta propriedade, porque eu não sou psiquiatra. Quem sabe ainda não vai ser, porque eu gosto muito dessa área. Então, ele foi eliminando essas causas aí. E depois ele, como um psiquiatra cristão, né, ele teve condição de agir lá de maneira que ele, né, falando com ela, né, conversando, porque ela não queria também tomar remédio nenhum, ela não queria fazer ressonância, então ele teve que administrar a situação de maneira que ele dissesse para ela, já que você está indo fazer a missão, você não pode cometer erros na missão, então vamos deixar tudo amarradinho, né? Para ver se não vai ter nada que vai atrapalhar, vamos tomar um remédio para fortalecer a senhora. E aí ele conseguiu ajudar. E aí ela voltou, né, ao normal, e ele também orou, né? Conversou com ela, assim, numa conversa, né? Foi uma oração exorcizando, mandando embora, que tava dominando a mente dela ali. Então, amados, algumas pessoas que estão me ouvindo não vão acreditar. Porque eu sei que é difícil lidar com o sobrenatural,
lidar com Satanás conduzindo as nossas mentes, colocando ali, sabe, coisas terríveis. Por que tantas pessoas cometem suicídio? Eu tive amigos, eu digo amigos, não foi uma só não, que tentaram suicídio. E eu tive com pessoas às portas do suicídio. E elas me disseram o que ocorria na mente delas. Então nós precisamos ter muito cuidado com as nossas mentes. E outra coisa, mas aonde que esses cuidados o que seriam esses cuidados? Cuidar das nossas emoções. O que é cuidar das nossas emoções? Das reações que nós temos, as situações que todos nós vivemos diariamente. Não estou falando das situações de alegria. Se bem que alegria também é exagero, é euforia e é desequilíbrio. Nem 8, nem 80. A gente tem que estar sempre no meio. Então, muitas vezes, nas nossas decepções, nos nossos desapontamentos, nas nossas frustrações, sabe, isso gera dentro de nós uma série de coisas que entram em confronto, entram em contradição com aquilo que Deus fala para nós, que é para nós perdoarmos, que é para nós abandonarmos o passado, que é para nós pensarmos naquilo que é bom, que é agradável, como está aqui em Filipenses 8, né, 4:8. Por último, irmãos, encho a mente de vocês. Tem outras traduções que dizem assim: em que pensar? Tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que é valoroso, tudo aquilo que é... Pega outras traduções e leia, que vale a pena. Eu já conheço as outras traduções. Então, aqui é o nosso comando. E aí, às vezes a pessoa pega a palavra de Deus e ela dizia para ele, não poderia esquecer de dizer isso para vocês: Jesus fala comigo. E ele disse para mim que eu sou a noiva dele e a gente vai fazer a obra juntos. Essa mulher não tinha nada de perturbador, de nada, gente. Ela estava normal. Portanto, ela voltou para o normal. Sabe? E depois ele foi avaliando, ele foi estudando a família, ele viu que havia brechas, tinham se afastado da igreja. Sabe? Mas veja bem, quando eu falo da igreja também, a gente não está lá só de corpo presente. Nós somos a igreja ambulante, precisamos estar irmanados, congregados. Mas a gente tem que ter muito cuidado para a gente não estar na igreja somente cumprindo protocolos, mas estando ali uma igreja saudável, entendendo o sentido, sendo alimentados pela palavra, compartilhando, comungando, amando, vivendo a ordenança de Jesus para a qual ele instituiu a igreja, ele como cabeça. Então, amados, as brechas emocionais, sabe? As coisas que não chegam no lugar, as coisas que apodrecem dentro de nós, elas não ficam em vão. Elas tomam um lugar e o inimigo das nossas almas, que é real, ele usa disso aí para nos levar até um suicídio, sabe? E esse médico, ele até sofreu retaliações. Ela diz para ele assim: eu estava falando com Jesus de novo e ele falou comigo que gostou muito do senhor, que vai visitar a sua casa. E visitou, amados, e visitou. E ele também deixou brecha, e ele fala que ele deixou brecha, e que naquela brecha ali também, não posso contar tudo, né? Mas são brechas que vão abrindo brechas, e essas brechas todas, elas se localizam naquele limite que a gente não avança ao amar. Porque o amor, ele é blindagem perfeita para as nossas vidas, em todos os sentidos. Mas essa jornada de amar, aprendizado de amar, não é assim. São processos, são estações, são etapas que a gente vai vencendo, amados. Não são fáceis. Meu Deus! E vocês não têm ideia. Ou talvez até tenham, eu tô falando de pessoas que têm ideia. Eu falo assim: Jesus, tem determinada pessoa que eu não sinto que eu perdoei. Eu preciso perdoar, Deus, porque eu fico com medo, eu tenho temor. Porque eu sei, eu tenho conhecimento, eu não sou ignorante. Então, quanto mais você sabe, mais essa responsabilidade você tem. E não pense para vocês que a gente que é pastor, que é líder, que a gente tem todas as receitas, não. Que a gente tem todos os... Sabe, que estamos blindados. Não, amados, nós temos que lutar. A luta é constante, sabe? Jesus falou que não seria uma viagem cheia de flores, de perfumes, de capinzinho macio. Não, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus foi tentado no deserto, foi desafiado, foi confrontado por Satanás. Ele era o próprio Deus, amados. Então o que nós... Mas ele é o primogênito. E ele disse que nós também venceríamos. Lá em
lá em Efésios, capítulo 1. Leia lá o capítulo 1 todo. Principalmente lá, a partir do versículo 15. Quando Paulo ora para os Efésios dizendo, eu oro para que vocês conheçam, né, a revelação de Deus para as nossas vidas. O mesmo poder que estava em Jesus, que tirou ele da cova, que ressuscitou ele da sepultura, também está sobre nós. Então nós temos condições, mas nós precisamos desejar. Nós precisamos nos dedicar à nossa vida espiritual. Saber que é algo sério demais. Não baixarmos a guarda. Toda vigilância ainda é pouca. A Bíblia fala, aqueles que pensam que estão de pé. Tá nem falando, eu tô de pé, não, eu penso que eu tô de pé, eu imagino. Os que pensam que estão de pé, cuidado para que não caiam, sabe? Então é tudo sério demais, amados. Então vamos continuar cuidando da nossa alma, das nossas emoções, vamos ter muito cuidado com essa coisa de Jesus estar falando com a gente. Eu já passei por isso, amados. Eu admito para vocês, meu Deus, já viajei muito na maionese também. Quando eu tô aqui falando, eu sei das minhas histórias, sabe? E como a gente se sente mal depois que a gente cai na real. E a gente vê, meu Deus, como que nós somos apaixonados, né, pelo sobrenatural. E ele é real na vida de fé, mas a linha é tênue, tá? Entre o inimigo enfiar o dedo e bagunçar a coisa. Por isso nós precisamos estar alicerçados, precisamos estar em oração, precisamos vigiar e orar todo o tempo, em nome de Jesus. Eu vou orar com vocês, mas antes de nós orarmos, eu vou te pedir que você compartilhe, que você curta para que essa mensagem vá além. Quantas pessoas estão agora no engano, sabe? Cheias de boas intenções, achando que são escolhidas. Eu me lembro quando eu passei por esses enganos, eu me orgulhava, eu falava, nossa, que experiência! E era uma experiência muito forte. Só que tinha brechas, não dependia só de mim. Mas que dependia de mim também, por causa da ferida da minha alma, eu entrava. Ai, Jesus, eu ainda falei para Deus, eu falei, papai, por que o senhor permitiu, papai? Eu sei que o senhor permitiu, o senhor conhece o meu coração. Eu não queria estar nessa. Ele disse para mim, eu permiti, aí eu entendi. Tudo é um processo. Às vezes ele permite porque ele não nos agride, ele nos deu livre-arbítrio. E ele ainda disse para mim, filha, para esse tempo, você vai ter um dom desenvolvido, discernimento de espíritos. Mas não sai por aí vendo diabo, discernindo, não, tá? Pode até ser. Mas eu sempre falo pra ele, opa, eu prefiro não ver. Eu sei que ele tá ali, mas eu não estou vendo aquela coisa horrorosa. Mas se eu quiser, tudo bem, também eu vou ver. Só me dá força, me dá coragem, porque o negócio é feio. Mas eu sei por outros meios, por outros dons, por outras percepções que o negócio tá ali, sabe? Então, ele disse pra mim que eu discerniria ao espírito de inveja, de engano, tantos espíritos de orgulho, e eu tenho que ver a partir de mim. E tenho também, me deu, jamais para me orgulhar. Ai de mim, tô frita na lama se eu me orgulhar e não pegar o dom e usar para o serviço dele, viu? Vamos orar. Paizinho santo, Paizinho querido, nós te amamos. Ah, Pai, mediante uma reflexão dessa que o Senhor me deu no dia de hoje, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que esteja quebrando todo espírito de engano sobre aquele que me ouve, ó Deus, e continue cobrindo a minha vida com teu sangue. Porque Satanás se sente incomodado demais, tu sabe, quando nós falamos algo assim, desmascarando ele, mas nós não temos o que temer, porque nós já somos cobertos pelo teu sangue. O Senhor nos guarda, nos livra, nos blinda, faz tudo aquilo, Pai, que nós nem temos ideia. Isso está trabalhando a nosso favor, porque a sua bondade, a sua misericórdia sempre estão conosco, aqueles que te amamos, aqueles que não somos perfeitos, mas que estamos pedindo ao Senhor, pedindo até pelo desejo de te seguir, de te agradar, de não ferir o teu coração tão lindo de Pai, tão amoroso, tão perfeito, tão justo, tão tudo de melhor, que nós não temos palavras para descrever, ó Pai. Toma a vida de cada um que me ouve, ó Deus. Toma as nossas mentes, ó Pai. Esteja blindando, esteja guardando, esteja lavando com teu sangue, ó Deus. E de tantos quantos, todos aqueles que passam por aqui estarão ouvindo isso, estão te pedindo, ó Deus.
Vivemos num tempo, Deus, que todos os dias, segundo as estatísticas, de 3 em 3 minutos, ó Pai, é um suicídio. E nós sabemos que não é em vão, Deus, que o inimigo tem ceifado muitas vidas. Então desperta-nos, ó Deus. Não permitais, ó Pai, que permanecemos no engano, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Compartilhe bastante.